o poder do arrependimento. Hoje vamos começar uma nova série aqui no nosso canal. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Hoje a gente vai começar a meditação sobre o arrependimento e o poder que ele causa sobre a nossa vida. Eu sou Ingrid L e vamos para mais uma meditação aqui no nosso canal. Para iniciar, vamos falar sobre um homem segundo o coração de Deus, que caiu profundamente. Muitos já vão saber quem é. Hoje nós vamos falar sobre Davi, um rei, um guerreiro, um adorador, mas também um homem que pecou de forma consciente. A Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. Ele nunca perdeu uma guerra, mas essa guerra ele decidiu ficar em casa. Às vezes a queda começa quando saímos do lugar onde deveríamos estar, gente. Em um entardecer ele viu Betseba se banhando, porque Betseba morava ao lado do palácio. E ele um dia foi na varanda, ele olhou e viu Betseba se banhando. Ali naquele momento começou a sua queda, porque ele desejou, ele planejou e ele insistiu naquilo. Não foi um acidente, não foi impulso momentâneo como muitos têm, né? Algo que é muito repentino, foi algo assim que a pessoa não esperou, não pensou, não planejou. Foi escolha dele. Ele viu, vamos lembrar, ele desejou, ele viu, ele desejou, ele planejou e ele insistiu naquilo. Ele sabia que ela era casada, sabia que Urias era um dos seus valentes, sabia que era rei, sabia que Deus via tudo, e Deus deu tudo para ele. Mesmo assim, ele decidiu continuar nesse pecado, fazendo esse pecado. Quando descobriu que ela estava grávida, ele tentou encobrir de qualquer jeito aquele pecado. Chamou Urias da guerra, tentou manipulá-lo, mas Urias sempre com um bom caráter. E quando não conseguiu, planejou a morte dele. Perceba a progressão. Ele desejou, depois veio o adultério, depois veio o engano, depois veio o assassinato. O pecado nunca para onde começa. Então Deus enviou o profeta Natan. Natan contou uma parábola para Davi. Por quê? Davi não via ninguém. Davi não escutava ninguém, conselho de ninguém. Ele não estava conseguindo enxergar o quão errado ele estava, como se ele tivesse escama nos seus olhos. Natan contou uma parábola e Davi se indignou com a injustiça da história, até que Natan declarou: "Tu és esse homem." Naquele mesmo momento, as escamas caíram. Ele percebeu o quão longe estava de Deus. E o que agradou Deus em Davi não foi o erro. Deus não se agradou do erro de Davi. Deus tem nojo do pecado. O que agradou a Deus em Davi foi a reação. Davi não culpou Betseba, não culpou a posição de rei, não disse que a carne é fraca, como muitos falam que a carne é fraca, eu sou homem e tal, não. Ele assumiu o seu erro, ele se humilhou diante de Deus e ele se quebrou diante de Deus, ele se quebrou. Se você vê em Salmos, você vê a oração, como a oração é quebrantada. No Salmo 51, tem a oração de Davi. Esse salmo não é uma poesia comum, é um coração despedaçado falando com Deus. Súplica por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele não apela para cargo, ele não apela para mim, ele apela. Esse salmo não é uma poesia comum, é um coração despedaçado falando com Deus. A súplica de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele não apela para o cargo ali, ele apela para a misericórdia de Deus. Ele faz um pedido de purificação: lava-me completamente da minha iniquidade. Ele não pede desculpa superficial, ele pede transformação profunda. A confissão de Davi foi sincera. Eu conheço as minhas transgressões. Ele reconhece, ele assume, sem justificativa, o erro dele. Isso agrada a Deus, a sinceridade, a entrega, né? Talvez esta seja uma das frases mais poderosas da Bíblia, onde ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pediu apenas perdão, ele pediu mudança de natureza. Ele entendeu que o problema não era só o erro, era o coração. E o maior medo de Davi, você sabe qual é o maior medo de Davi? O maior medo de Davi não estava preocupado com o trono, não estava preocupado com reputação. Ele disse: não se retire de mim o teu espírito.
Isso é muito forte. Ele tinha medo de perder a presença de Deus. Isso mostra maturidade espiritual. Ele preferia perder tudo menos Deus. O sacrifício que agrada a Deus, né? O sacrifício que é agradável a Deus é o espírito quebrantado. Deus não se impressiona com performance religiosa, com orações bonitas, com apresentações, mas se não tiver sinceridade, se não tiver vida, se não tiver arrependimento, Deus ele não é quebrantado. Ele se move com arrependimento sincero. Coração contrito atrai a misericórdia de Deus. Talvez você pense, meu pecado foi grande demais. Ou talvez pense, meu erro é pequeno, não é tão grave como foi de Davi. Mas o problema nunca é o tamanho, gente. A Bíblia fala que não existe pecado nem grande nem pequeno. O problema é que muitos esquecem que o maior pecado é a distância de Deus. Estar longe de Deus já é um grave pecado, já é o suficiente. Mas hoje você tem a oportunidade. O arrependimento não vai apagar a sua colheita. Você hoje tem a oportunidade de se arrepender e mudar a direção da sua vida. Você vai colher. Davi colheu as consequências e foi muito duro. Mas Deus esteve com ele na colheita e vai estar com você também. E a misericórdia transformou a sua história. E o poder do arrependimento nessa história é muito grande, porque ele traz restauração e comunhão, traz paz, devolve a alegria da salvação, reconstrói o relacionamento. Talvez sua sentença fosse morte espiritual e morte física também. Talvez a de Davi foi morte física, mas o coração quebrantado pode tocar o coração de Deus. Ele é justo, mas também é misericordioso. E glória a Deus por isso. Senão, o que seria de nós? Hoje é dia de voltar. Não importa o tamanho do seu erro. Existe graça disponível para você. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Arrependimento traz vida, traz paz, traz salvação. E ainda hoje ele pode transformar a sua vida. Basta você querer. Se fosse você, separava um tempo do seu dia, talvez agora, depois dessa meditação, você fosse para o seu quarto, para o banheiro, se ajoelhasse, se arrependesse, se humilhasse diante de Deus e se entregar, sincero coração, perante a Ele. Eu tenho certeza que Ele vai ter misericórdia da tua vida e vai te salvar. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui é lugar de fé, profundidade e transformação pela palavra. Eu me chamo Ingrid e desejo que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus fortaleça a sua fé e continue aqui para mais vídeos.